Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus a todos os amigos, irmãos em Cristo, internauta. Eu quero trazer uma palavra ao coração de cada um de nós que nos diz deserto, lugar de dependência de Deus. Deserto sempre vai nos trazer memória, um tempo de privação, um tempo de infortúnio, um tempo de muitas dificuldades, porque o deserto é lugar que não há possibilidade de existência por muito tempo, porque falta água, falta alimento, falta provisão, é lugar de perigo, de serpentes, perigos de assaltantes do deserto, como tinham Amaleques da época, assim por diante. Mas nós queremos trazer uma linguagem aqui que Deus nos leva muitas vezes a passar pelo deserto da vida para poder passarmos por ele, sabendo que o deserto é lugar de dependência de Deus. Onde nos aponta isso? O povo de Israel, nos dias do profeta Oséias, havia estabelecido como nação na terra que Deus havia prometido, já havia estabelecido como política, como social econômico, já havia se estabelecido como exército poderoso, mas eles haviam se corrompido. O profeta Oséias, ele diz assim, no versículo 14 do capítulo 2: eis que eu vos atrairei novamente, ou levarei para o deserto, e lá eu vou falar aos corações. Sabe por quê? Na abundância, na prosperidade, na situação que ele estava vivendo, eles não davam mais ouvido para Deus. E o deserto é lugar de dependência de Deus. Muitas vezes na vida, não são poucas, em que nós estamos nas nossas farturas, na nossa bonança, em que não buscamos mais a Deus. E Deus permite passarmos por dificuldades, por deserto, para voltarmos a Deus. Vamos entender o que é o deserto. Oséias, ele tem a sua atividade profética nos anos de rei Jeroboão II, o reinado de Jeroboão II, e a queda de Samaria, que vai de 750 a.C. a 722. Este foi um período sombrio, porque Israel vivia corrupção religiosa, moral, social, e também era época de muita idolatria e apostasia entre o povo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o deserto, Deus está falando, vou levar vocês ao deserto. Deus faz lembrar quando Deus tira o seu povo do Egito, em que viveram 430 anos. 430 anos e agora seu povo era escravo. Não foram 430 anos de escravidão, foi no final desses 430 anos que este povo passou a ser escravizado. E Deus ouviu o clamor desse povo e levou ao deserto. Lá no deserto, durante 40 anos, Deus agiu no meio deles. Deus é a única fonte, o único recurso que eles tinham para tudo. Era para ficar somente 40 dias, mas por desobediência ficaram 40 anos no deserto. Mas nos 40 anos no deserto foi lugar de dependência de Deus. Então, veja bem, o deserto na nossa vida, aprendemos a depender mais e mais de Deus. Segundo o relato de Herodoto, Eusébio, eles falam, apesar da Bíblia registrar que foram 650.500 homens, fora crianças e mulheres, que saíram do Egito, Eusébio e Herodoto relata em seus relatos que era aproximadamente 3 milhões de pessoas vivendo no deserto. Veja bem, não é fácil 40 anos vivendo no deserto, lugar de escassez, em que não tem mercado, em que não tem água, mas quando Deus cuida, o deserto vira lugar de abundância. Foi feito um censo pelo Alto Comando General dos Estados Unidos, muito detalhado, e chegou à conclusão que diariamente esse povo necessitaria de 1.500 toneladas de alimento. Imagina um lugar sem mercado, imagina um lugar sem animais para caça, imagine um lugar
que a única provisão é Jeová Jireh, é o Deus da providência. Então esse Deus da providência fazia chover todo dia uma semente de coentro da cor de bidélio, chamado maná. Onde está escrito isso? Êxodo 16:31. Chamou a casa de Israel o seu nome maná. Era como semente de coentro, era branco, o seu sabor era como bolos de mel. Era feito pão, era feito bolo. Então todo dia, com exceção, exceto no sábado, Deus ordenava ao seu povo, todo dia pela manhã, eles poderiam coletar o maná. Quem coletasse assim, sem confiança em Deus, coletasse acima do que era para coletar, aquilo acontecia, porque as promessas de Deus devem ser feitas, devem ser por nós, recebidas com fé. Então, quando aquele povo desconfiava e catava maná por 2 dias, o maná apodrecia. E quando no sábado era para catar o dobro na sexta-feira, que no sábado não haveria maná, era o Shabat, o Shabaton era dia de descanso. Eles não coletavam maná, porque era dobro na sexta-feira, e o maná não apodrecia. Tudo que se faz debaixo da obediência é aprovado, é abençoado por Deus. Isso não é assunto do momento. Então, no lugar de escassez, Deus fazia chover maná. Eu tenho certeza que este maná tinha todos os nutrientes que um corpo humano precisa. Tinha nutriente que o organismo precisa, como aminoácidos, proteínas, vitamina A, B, C e D, etc. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja nesse momento em que estamos passando na terra. Esta é uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo para a tua vida nessa tarde. Deus manda também carne. Através do sopro ocidental, veio, através do sopro ocidental, Deus veio codornizes. Precisaria muita carne para alimentar aquele povo. Eles estavam reclamando com saudades de pepinos, saudade da comida do Egito, e Deus manda, sopra sobre arraial do seu povo muita carne. Deus também, no momento que eles tinham sede, Deus manda água para dessedentar, para matar a sua sede. Precisaria ali 41.580.000 litros de água diária. Deus usa todos os seus meios. Deus faz sair água da rocha. Deus transforma água de mar, que era água amarga, em água potável. O seu povo não morreu de sede. O seu povo não morreu de fome, porque esse é o meu Deus. Esse é seu Deus, de um povo que precisaria, segundo o Alto Comando General dos Estados Unidos, que estudou ali no Pentágono, detalhadamente do que seria necessário para esse povo. 41.580.000 litros de água diária. Deus faz o teu povo ser dessedentado, mata a sede desse povo, apesar de estar no deserto. E o que mais nós temos aqui para meditar? Deus manda uma nuvem para poder proteger do calor que chegava a 55 graus. Imagina o deserto, 55 graus. O homem é 70% de líquido. Se Deus não mandar esta nuvem, ele ia perdendo cada vez mais líquido, poderia morrer no deserto. Mas Deus manda uma nuvem para guiar durante o dia e proteger do sol que aquecia. Deus manda uma nuvem, porque há também essa questão de ficar debaixo da nuvem, da proteção de Deus. No deserto, vivemos debaixo da proteção de Deus. O que mais nós aprendemos com Israel no deserto? Havia inversão térmica. À noite, chegava a menos 15 graus Celsius à noite. Então Deus coloca uma coluna de fogo para guardar, para proteger, para amparar, mas essa coluna de fogo também é para aquecer, diminuir o frio que poderia dar uma hipotermia ali no deserto. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. No deserto,
Deus fala com o seu povo. Ali Deus traz ali no Monte Sinai, onde o monte fumegava, estremecia. O Monte do Sinai, um monte grande, enorme, de 2.885 aproximadamente metros de altura. Deus vem no Sinai e fala ao coração do seu povo, traz aliança, traz o decálogo, 10 leis. Deus traz ali também a Moisés as leis que deveriam nortear, orientar, porque aquele povo é o povo da escolha, é um povo eleito por Deus. Então, no deserto, Deus fala, Deus glorifica o teu nome no deserto, Deus prepara um lugar de culto no deserto chamado Mishkan, o tabernáculo, e assim por diante. Então, no deserto, Deus tem comunhão com o homem com Deus. Deus tem intimidade com o homem, com o seu povo com ele. Não sei qual deserto que você passa, mas no deserto Deus jamais te abandona. E Deus permite passar por deserto para aproximar dele. Nós cantamos o hino sempre da harpa cristã. O hino de número, são foge de memória, 287, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti. Muitas vezes na bonança, muitas vezes na alegria, no celebrar, se esquecemos de Deus, mas é nos momentos de aflições, no momento de luta, no momentos desérticos da nossa vida, é que nós nos voltamos e dizemos, Senhor, meu Deus, só o Senhor pode me socorrer. No deserto tem Amaleques que levantaram para destruir Israel, e Deus dá vitória ao seu povo contra o exército de amalequitas, roubadores do deserto. Deus, ele livra do poder das serpentes. Deus livra de poderes, qualquer poder que viesse fazer mal para o seu povo. É só buscar a ele. Quando o povo buscava ele, falava com ele, Deus sempre há resposta. No deserto da tua vida, Deus tem intimidade contigo, você tem intimidade com Deus. Quem sabe como Deus nos permitiu passar por esse deserto que estamos passando por Covid-19, não seja o momento de voltar e ter mais liberdade de desfrutar, em conhecer, como diz o próprio profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O momento de orar mais, o momento de falar mais do amor de Deus, o momento de testemunhar da genuína e verdadeira palavra de Deus, do evangelho puro e simples que salva, que somente Jesus Cristo é o Salvador, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, e que somente Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2,5, não tem outro mediador entre Deus e o homem, só Jesus é mediador, e em 1 João capítulo 2, versículo 1, só Jesus é advogado, e só será salvo através de Jesus, não tem outro meio para ser salvo. Jesus é quem nos reconcilia a Deus, através de Jesus que foi pago a dívida que tínhamos para com Deus. Ele rasgou a cédula da dívida. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse que está consumado, tetelestai, está pago a dívida. Então, nessa tarde, meu amigo, eu quero vos convidar. Tenha Jesus em tua vida, aceite Jesus como Salvador. Você que está afastado de Jesus, volte para Jesus. Não é ter religião apenas, é ter Jesus, é desfrutar de Jesus e ser salvo através dele. Faça um concerto. Se você é ateu, se você não crê, eu não tenho problema quanto a isso, o problema é só teu, mas eu creio no Senhor, que cuida de nós no deserto e cuida de nós na bonança. Cuida de nós na prosperidade, mas cuida de nós na aflição. Cuida de cada um dos seus servos. Creia nesse Deus. No deserto, lembre, volte para Deus. Como o filho pródigo lembrou na dificuldade, eu tenho um pai e eu vou voltar para o meu pai. Volte para Deus enquanto há oportunidade. Busca o Senhor enquanto pode achar-se. Isaías 55, versículo 6. Deus abençoe e tenha uma ótima tarde, em nome de Jesus.